eu queria fazer esse trabalho. Comecei inicialmente a discutir, né, a questão do Cais do Valongo, e mais adiante, né, eu comecei a me preocupar mais com as manifestações culturais que tinham lugar, né, e que têm lugar até hoje, né, nessa região do Cais do Valongo, né? Então, esse daí seria o primeiro ponto assim, que eu queria falar com vocês sobre esse trabalho, né? Então, bom, então, o primeiro ponto, né, que eu pensei, né, que eu estruturei aqui para apresentar para vocês, é não só falar um pouco do contexto mais amplo da pesquisa, né, que é essa pesquisa, então, que havia essa proposta de revitalização, né, e, por outro lado, também, né, era pensar a questão das relações sociais que eram travadas dentro desse contexto específico dos bairros que estavam lá. Aí eu estou falando da Gamboa, do Santo Cristo, né, de Saúde, né, que são os 3 bairros principais ali da zona portuária, né, e como, de alguma maneira, né, pensar as dinâmicas sociais num momento, né, que a gente poderia dizer assim, particularmente sensível, né, nas quais certas clivagens e configurações sociais tendem a reordenar as transformações que se operavam no horizonte e na vida dos moradores da região, né? Então, nesse momento, né, quer dizer, como um eixo norteador da pesquisa, eu comecei a pensar, então, nesse complexo processo de revitalização da área, né, como essa arena, né, onde se competem simultaneamente discursos diferentes, né, hegemônicos e contra-hegemônicos, oficiais e não oficiais, né, ortodoxias oficiais, e as interpretações populares também de um mesmo sistema de significados. A ideia, né, era de pensar uma política pública, no caso do projeto Porta Maravilha, né, como ele era passivo de ter diferentes interpretações, né, principalmente ao criar e estimular um campo variado aí de transações não só econômicas, como políticas, turísticas e especulações imobiliárias. Bom, então, esse trabalho mais amplo, na verdade, ele deu vários subprodutos, né? Um deles foi uma discussão sobre a questão do processo de turismização na área, né? Pensado, então, a partir de uma política pública. Pensar o turismo enquanto uma política pública e a ideia de turismização, que é uma ideia que vem sendo utilizada e defendida pela Rosane Prado, minha colega do PPCIS, né? Então, de alguma maneira, né, quer dizer, num primeiro momento, né, em que eu comecei esse trabalho, eu fiquei interessado em discutir a questão da herança africana, né? E, ao discutir a questão da herança africana, eu centralizei o trabalho na criação do circuito arqueológico que foi fundado. E logo depois da redescoberta do Cais do Valongo, né, em que foram, na verdade, espaços que foram pensados como importantes da questão da memória africana. Tá? Desde esse momento, que, né, eu estou falando em 2011, né, começou a travar uma série de discussões com relação a essa questão. Né? Quer dizer, houve um movimento grande, discordância de alguns setores do movimento negro com relação aos locais que tinham sido colocados, né, que entraram dentro do circuito, né, porque eles vinham como um discurso que não era o discurso que vamos dizer, o movimento negro, pelo menos setores do movimento negro, gostariam de ver como mais importante dentro daquela área. Né? Esse trabalho inicial que eu escrevi está na revista Proposta, que foi editado pela FASE, e foi uma publicação que eu fiz em 2015, que era exatamente pensar a questão da apropriação da herança negra nessa região. Né? Bom, com isso, eu comecei a me interessar também pelos diversos projetos de resgate da memória africana que estavam em disputa no local. Né? Então, você tinha, por um lado, a própria prefeitura, que após a descoberta do Cais do Valongo, ela inicia, né, quer dizer, o Cais do Valongo não estava no projeto, não fazia parte do projeto oficial
do Porto Maravilha, né? Mas com a descoberta dele, né, houve toda uma movimentação por parte dos setores da prefeitura de torná-lo, de incorporá-lo, vamos dizer assim, né, ao projeto mais amplo, né? Então, havia toda uma ideia, uma construção social que foi sendo feita da região portuária como um território negro. A gente poderia dizer assim, não é, isso é novidade? Não, não era novidade, porque você já tinha, né, toda uma discussão que vinha sendo feita por diversos pesquisadores, entre eles, né, a Roberta Guimarães, também, que foi colega da UERJ, hoje ela está no IFIX, né, mas também um primeiro movimento, né, foi um trabalho do Roberto Moura, né, falando sobre a questão da pequena África, das tias, dentro daquela região, Tia Seata e outras tias, e a importância que você tinha, a importância dos terreiros, todos naquela região. Então, eu comecei a pensar, né, que todas essas celebrações que estavam em torno do Cais do Valongo, que passaram a ocorrer no Cais do Valongo, eram importantes para pensar essa questão, né? Então, a partir dessa questão do circuito histórico e arqueológico da herança africana, eu comecei a ver uma série de manifestações. A primeira manifestação, e aí eu queria, se puder mudar o slide, né, foi um evento chamado Herança Africana, né, Intervenção Urbana no Caminho do Porto. Esse evento ele teve dois momentos, né? Em 2014, né, em que ele foi promovido pelo Zósimo Bubu, que estava vivo na época, né? E era uma homenagem aos ancestrais e principalmente ao Abdias Nascimento, né? Bom, eu vou mostrar rapidamente, quer dizer, vou pedir para ir passando as telas. Aqui a gente está falando dentro da Docas de Dom Pedro, então você tinha uma atividade que era fora da Docas, né, era a ocupação do Valongo, mais adiante, nas outras lâminas a gente vai ver, em que você tinha uma série de manifestações que foram feitas lá, em termos de roda de capoeira, você tinha música, tinha a questão da gastronomia, né? E dentro da Doca de São Pedro foi feito um debate onde participaram várias pessoas, né? O Ney Lopes estava presente, a Elisa Larquim, que é a ex-mulher do Abdias Nascimento, né? E participação de outros convidados, né, que eram exatamente para discutir a questão, né, da importância, né, do Cais de Valongo, e principalmente a importância de uma reafirmação da identidade negra naquele local, né? Então, se pudesse passar outra... Bom, uma das estratégias que foi utilizada na época foi ocupar todo o Cais de Valongo com esteiras, onde você tinha uma homenagem aos ancestrais, pessoas que já tinham falecido, que eram importantes para o movimento negro, como pessoas que estavam presentes naquele momento, né? Então, eu dei essa foto, né? Está mostrando duas personalidades, né? A Maria Catarina e o Renato Radical, né? Que o Renato Radical faleceu ano passado de Covid, e que teve toda uma participação das pessoas. Então, não só fazer uma homenagem às pessoas que estavam fora, né, que já tinham falecido, mas como também as pessoas que estavam presentes em todos os campos, na arte, na música, na dança, no teatro, né, havia toda uma preocupação. Aí pode passar outra, né? Então, aqui, essa de branco é a Elisa Larquim, né? Aqui você tem o Ney Lopes, né, que foi uma apresentação. Também membros da antiga orquestra afro-brasileira foi chamada também para participar nesse momento dessa questão do evento. Bom, pode passar outra? Só aqui. Carlos Negreiro. Aí você tem aqui o Carlos Negreiro, você tem o Laudir de Oliveira, que já faleceu, né, também, que faziam parte dessa orquestra afro, né, durante muito tempo. Bom, esse é o cartaz em que eles falam da questão da ancestralidade do Valongo, 100 anos de Abdias de Nascimento, né, quer dizer, esse foi de 2014,
E 2 anos depois, em 2016, o Zósimo Bubu falece e eles fazem um evento também em homenagem a ele, né? Não só ao Abdias, mas também ao Jorge Bubu, né? Então, queria que fosse... Essa era a forma, né, nesses 2 eventos que eles marcaram a presença. Então, você tinha os cartazes, você tinha aqui todas essas esteiras, né, de palha com fotografia, né, isso começava de manhã. Aliás, eu já falei, já brinquei com a Renata, que eu tenho uma foto da Renata passando aqui, né, eu ia botar a Renata, mas depois eu não encontrei, ainda vou te mandar essa foto. Nessa manifestação. Podia passar mais aqui, você vê, tem os quadros do Heitor dos Prazeres, que tem aqui embaixo, né? Quer dizer, então você tinha na exposição de fotografia, você tinha na exposição de quadros de pintura, né? Com relação a essa... Bom, outra manifestação que passa a ocorrer lá e que hoje em dia já está incorporada ao calendário oficial da cidade foi a lavagem do Valongo. Então, a partir da redescoberta, basicamente no ano seguinte, foi iniciada então a lavagem do Carlos Valongo, que é realizado no primeiro sábado de julho, tá? Todo ano tem sido realizado, tem um decreto oficial, né, e ela passa, então, a fazer parte do calendário. Podia passar. Bom, aqui estão algumas imagens, né, de como é feita, né, em geral, são vários terreiros, né, representantes de terreiros diferenciados, principalmente as mães, vamos dizer assim, as babalorixás que mais atuam, e a mãe de santo, né, os babalorixás que mais atuam na região, né, que fazem essa lavagem, a exemplo da lavagem do Bonfim, né? Então, eles trazem aqui para o Rio, né, e todo ano tem sido realizado esse movimento. Queria que passasse... Bom, aqui também uma imagem, normalmente eles levam, né, cada ano eles fazem diferente, mas essa corbele de flores, né, com o nome Paz, né, sempre essa ideia de que precisamos modificar a visão que se tem dos cultos afro, né? Então, há uma apropriação, né, desse espaço para se pensar a questão não só de uma nova percepção da escravidão, que ali, o caso do Valongo, é considerado o maior porto por onde entraram mais de 1 milhão de negros, né, que foram escravizados, de africanos, na verdade, que foram escravizados aqui no Brasil. Então, você tem também toda uma dimensão de ressignificação. Então, a ideia de escravidão aí sempre aparece ligada à ideia de reparação. Foi uma outra questão assim, que eu fui percebendo ao longo do trabalho, né, com relação a essa questão. Podia passar? Bom, aqui está, né, quer dizer, assim, vocês veem que são representantes de vários cultos afros que estão presentes nessa homenagem que é feita, né? Podia passar? Aqui, né, oficialmente, a questão mesmo da lavagem, flores brancas, né? E você tem, nesse momento, quer dizer, não só a lavagem, mas normalmente você tem a escola de samba, né? Eu me lembro que o primeiro ano que eu vi a lavagem, que foi 2014, foi escolhida a Unidos da Tijuca como a escola que mais temas sobre afro-brasileiros ela tinha feito ao longo da sua história, né? Então, essa tinha sido a maneira, por que escolheram essa escola de samba, né, que foi apresentada aí. Mais uma passagem, aqui também, né, quer dizer, as baianas fazendo a lavagem, sempre vão representantes de vários setores do movimento negro, não só os movimentos negros, setores do movimento negro, que muitas vezes são chamados, entre aspas, de chapa branca, né, que são, em geral, os movimentos, ou pelo menos setores, ou entidades, ou associações que estão mais ligadas à prefeitura, né? Então, a gente vê um campo de conflito também com relação a isso, mas você tem aí uma grande confraternização, né? E, principalmente, quer dizer,
eu acho que tem uma ênfase, né, que é isso que eu queria demarcar, de mostrar, né, de que a questão da importância não só do movimento negro, mas também da cultura afro-brasileira na formação da identidade nacional, né? Então, essa é uma questão que está sempre sendo pensada. Todas as mães de santo que eu entrevistei, elas falavam sobre isso, né, da importância de se pensar a questão da reparação e de se pensar uma nova versão para essa questão, né? Então, a versão sempre é uma versão oficial, que é a versão que é passada pela hegemonia branca, como eles falam, né? Então, uma forma de mudar essas narrativas em torno não só do lugar, mas também em torno da importância da cultura afro para a formação da identidade brasileira. Eu podia passar mais uma. Aqui continua as fotos, eu vou passar pelas fotos mais rapidamente. Queria. Aqui está o cartaz, né? Essa terceira lavagem do Carlos Valongo, que, né, 2014, né? E a outra celebração que ocorre lá, mas já mais recente, né, a partir de 2017, é a festa de Iemanjá. Então, podia passar só aqui. A festa de Iemanjá, diferente da Navaz do Valongo, que fica centralizada ali no Cais do Valongo, a festa de Iemanjá, ela faz um percurso, né, que vai da Praça Mauá, onde está, né, o Museu do Amanhã, né, e ela faz o percurso, sai do Afoxé Filho de Gandhi, que é, vamos dizer assim, o grupo principal que leva, né, porque eles já faziam isso há muitos anos, né, essa celebração da festa de Iemanjá não começa com o Carlos Valongo, obviamente, mas que a partir de um determinado momento eles começam, então, a fazer essa celebração conjuntamente, né, não só com várias casas de santo, né, terreiros, como também, né, junto com o Afoxé Filho de Gandhi. Eu queria passar, né, essa daí é a celebração, há uma espécie de uma procissão que vai até lá, eles fazem, então, eles depositam, né, as oferendas em Iemanjá ali na Praça Mauá, né, então, em que é levado. Bom, o outro aspecto, né, podia passar, né? Aqui, esse aqui é o Grupo Afoxé tocando, né? Esse é o cartaz, né, de um dos eventos, né, que foi em 2017, que já estava, né, nessa apresentação. Bom, eu queria fazer um parênteses aí, né? Bom, por que eu falei, então, de reflexões em torno da ocupação de espaço público, né, pelas religiões, aí eu estava falando especificamente pela religião afro, né? Esse foi um momento de um trabalho, né? Foi um dos recortes que eu fiz dentro de um projeto mais amplo de pesquisa. Mas, por outro lado, quer dizer, ao entrar em contato com toda aquela região, né, os outros bairros, as outras áreas também que tinham, eu comecei a perceber que isso não era uma coisa que só acontecia no Valongo, né? Então, eu comecei a me interessar também pela questão da Praça da Harmonia. Eu comecei a fazer esse trabalho, né, no caso da Praça da Harmonia, inicialmente junto com a Maria Josefina Santana, né, mas eu estava estudando, né, a Praça da Harmonia, e foi a partir daí que eu descobri, enfim, fui numa das primeiras apresentações de uma festa dessa companhia Mistério e Novidade, que é a Encantaria de São Cosme e Damião, né? Então, a preocupação central, né, dessa companhia, né, na ocupação do espaço público da Praça da Harmonia, quer dizer, uma outra localidade dentro da região portuária, exatamente de trazer uma série de festas, festejos, algumas vinculadas às religiões afro-brasileiras e outras não. Então, eles têm um calendário, né, que começa em janeiro com a festa de São Sebastião, né,
Então, eles fazem uma procissão, tem toda uma discussão com relação a essa apresentação, e ao longo do ano, eles fazem a festa de São Jorge, eles fazem a festa do Almirante Negro, que é um personagem que foi extremamente importante, né, dentro dos movimentos das revoltas sociais que ocorreram na região portuária, que é marcada também por esses eventos, né? E eles fazem uma grande festa, que é a festa também de Todos os Santos, onde você tem personagens, né, vamos dizer assim, tanto do mundo católico, né, do universo católico, como do universo afro-brasileiro. Né? Então, você tem a Nossa Senhora da Aparecida ao lado da Iemanjá ou de Iansã, né, um grande festejo. Essa companhia, né, que eu comecei a me interessar exatamente pela questão do trabalho, né, que eles fazem, desenvolvem com a Cantaria de Cosme Damião, que aí resultou num artigo, né, que eu tive o prazer de escrever para um livro que Renata Menezes organizou e que me convidou, que foi um prazer participar dessa coletânea, exatamente sobre a festa de Cosme Damião. Mas, para além da festa de Cosme Damião, o que eu queria marcar aqui hoje, né, aí poderia passar as lâminas, né, são as outras festas que vão ocorrendo, né, com essa ideia da arte pública como uma política em construção. Né? Então, essa é a principal ideia dessa companhia. E é interessante que essa companhia, quando ela começa a atuar, tá? Esse é o outro evento que eles fazem, é a Chegança do Almirante Negro na Pequena África. Também é um dos eventos que começa, tá? Que marca janeiro. Além da festa de São Sebastião, tem essa festa que eles fazem, né, na praça. Né? Bom, eles, conversando, né, quer dizer, numa entrevista que eu realizei com a diretora dessa companhia, né, ela colocava que quando eles passaram a atuar aqui, porque eles antes atuavam em São Paulo, né, o padre da igreja que tem ali próximo da Praça Mauá, né, ele pede a elas para reavivar uma série de manifestações, de festas, de procissões que se tinha com relação à padroeira local. Né? Então, elas começam, num primeiro momento, exatamente a fazer essa festa, tá? Que é uma festa católica, né? Que seria uma... E depois, na verdade, eles começam a modificar toda essa questão. Bom, eu acho que eu me alonguei mais do que eu devia com relação a essa apresentação, mas eu queria, enfim, usar esses últimos minutos que eu tenho para colocar essa descrição. Quer dizer, quando a gente está falando nessas celebrações que eu busquei focalizar, né, elas, de alguma maneira, elas contribuem, né, para exemplificar de que forma ou de que maneira, né, as organizações negras elas têm construído sentido, significado e uso sobre as memórias da escravidão e têm, de alguma maneira, agenciado suas maneiras próprias de lembrar, né, ou, pelo menos, né, narrar, expressar o passado no presente, tendo, então, como referência, né, a questão da memória local. Então, assim, o Valongo funciona, e aí eu usei toda uma referência com relação à discussão de memória, de lugar de memória, né, que eu não vou entrar, porque, enfim, não dá tempo, né, de pensar o caso de Valongo também como um lugar de memória que aciona essas memórias, entendido como lugar de chegada dos escravizados, né, ou pelo menos dos africanos que foram escravizados aqui, mas também, né, como um lugar, né, que você pode pensar em essa articulação entre sociabilidade, festa e luta política. Né? Então, você tem não só essa ideia, dar uma homenagem aos ancestrais, mas também pensar, né, quer dizer, isso como um espaço público e um espaço de resistência. Né? Então, todas essas táticas, aí eu estou usando a notação de táticas e de estratégia, no sentido que Dessertot utiliza, né, para pensar essas organizações negras, os adeptos das religiões de matriz africanas, como elas, de alguma maneira, né, dialogam e dinamizam
essa construção de memória, né, e também a ideia de patrimônio, né? Bom, por outro lado, né, quer dizer, foi interessante ver também como havia, né, o processo de interação também com os órgãos oficiais, os conselhos de defesa de direito do negro, né, tanto do município do estado que estavam e que isso, de alguma maneira, nos possibilitava pensar a elaboração e reconhecimento do patrimônio, né? Bom, ao lado disso, né, que foi pensando essa discussão, né, quer dizer, não só a ideia da defesa da herança africana, mas também a ideia de dar visibilidade, né, à questão das religiões de matriz africana, vamos dizer, num outro tom, num outro aporte, de uma outra forma, né? Quer dizer, eu acho que de alguma maneira há uma preocupação em confrontar com a questão da intolerância religiosa, né? E o tempo todo eles dizem, a gente não é uma questão, a gente não quer ser tolerado, né? Esse era o discurso frequente, a gente quer ser respeitado, né? O Brasil precisa entender a questão da diversidade. E aí vários temas, na verdade, apareciam nesse discurso, né? Quer dizer, com relação a pensar a ideia de reconhecimento, a ideia de respeito e estima, né? Todas essas questões eram acionadas, né, a partir, né, desses festejos, né? Então, eu comecei a ver exatamente, né, a forma como essas organizações atuavam nesse espaço, né? E também a ideia, né, de pensar novas práticas culturais que eram colocadas ali dentro, né? Então, esse foi um ponto assim, extremamente importante para pensar essa questão, né? Quer dizer, como é que eles dramatizavam essa discussão, né? Como havia, né, essa ideia também importante de pensar novas espacialidades, né? Pensar a questão da territorialidade também foi uma questão importante, né? E principalmente, né, pensar essa apropriação que se faz do espaço público naquela região, né? Então, esses foram pontos, né, que eu julguei assim, importante, né, de pensar. Bom, esses são... Bom, eu acho que é importante colocar, né, quer dizer, eu, na verdade, tentei juntar, eu acho que vocês puderam perceber, né, vários projetos, não projetos, mas várias ênfases, né, ou vários recortes, vamos dizer assim, do que eu venho fazendo nesse período, né? Parte desse trabalho eu desenvolvi, né, quando eu fiz o pós-doc, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a supervisão do professor Marcelo Camurça, né, que foi de janeiro a novembro de 2017, e também, quer dizer, a minha interlocutora, minha parceira principal nessas discussões tem sido a professora Márcia Leitão, né, da Universidade da UINF, né, e que então ela tem sido assim, foi com ela que eu escrevi esses dois artigos que eu recomendei, que eu passei para vocês lerem, tanto da religião e sociedade quanto dos estudos históricos, né, em que a gente fala um pouco, né, sobre essa perspectiva, né, quer dizer, como se iniciou a importância, né, da participação das mães de santo nesse processo, que começa já quando é descoberto uma série de material rico, né, que foi descoberto, né, quer dizer, que até hoje, né, tem toda uma discussão agora mais recente com relação para onde levar esse material, né? Então, o primeiro momento é a criação do Museu da Escravidão e da Liberdade, houve muita discussão em torno desse tema, desse título, né? E depois, né, agora que foi criado dentro da José Bonifácio, que é um dos pontos, então, da herança africana, do circuito da herança africana, que foi por onde eu comecei o trabalho, né? Então, esses seriam os pontos assim, que eu estou colocando. Eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Eu acho que eu já me alonguei demais, mas seria a questão assim, que eu queria levantar, e aí eu acho que a gente pode depois conversar a partir das perguntas, das colocações, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Silvia, Jennifer.
Obrigada, Sandra, foi ótimo. Vou passar para a Jennifer fazer aqui o encaminhamento, Jennifer. Então, eu gostaria de pedir para o debatedor ficar atento, que eu vou avisar quando faltar 5 minutinhos e vou avisar também quando estiver no final de tudo, nos últimos minutos, tá bom, gente? E o pessoal que está participando, daqui a pouquinho, fique atento que a gente vai colocar a lista de presença, tá? É importante vocês participarem. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de comentar o texto da professora Sandra Carneiro. E aqui é bom quando a gente tem a sensação... Antes de mais nada, assim, o tempo da fala da professora não tem problema, vai ser descontado do meu tempo, que a prioridade é ela, ouvi-la deu muito prazer, muita satisfação, não tem problema, e a gente não vai estourar o nosso tempo, ok? Os organizadores, tranquilo. É bom quando a gente se percebe como parte de uma rede. Quando eu recebi os 2 textos, a alegria que eu vi ali. Primeiro, a professora Sandra, que eu fui aluno da UERJ, eu não tive o prazer de ser aluno dela, mas ali pelos corredores do grupo Religião em Perspectiva, estava sempre vendo, ouvindo em alguns eventos, né, ali quando foi orientado pela professora Cecília Marisa e a Patrícia Birman, então a professora Sandra é uma referência antiga. E principalmente porque ela escreveu uma obra que para mim é fundamental, que é o trabalho junto com Emerson Guimbelli, eu que estudo ensino religioso no Rio de Janeiro, trabalho sobre Cadernos do ISEC, ela fez um dos primeiros levantamentos sobre as controvérsias acerca do ensino religioso no Rio de Janeiro. Então, importante. E também dos 2 textos, olha a coincidência, a professora Márcia Leitão, eu fiz um trabalho de pesquisa para ela, um trabalho de campo para ela, na época que ela estava fazendo a tese de doutorado, que era o hip hop gospel, então eu fui a alguns bailes desse, fiz o trabalho de campo, e a professora Márcia Leite, também uma outra coincidência, foi ela que me indicou o meu objeto de estudo, que era o MIRI, Grupo Mística e Revolução do Frei Beto, foi o meu objeto de estudo, meu objeto empírico no mestrado. Então, tudo se fecha aqui. Muito bem. Na verdade, eu gostaria de pontuar algumas coisas que me chamaram a atenção, considerando os 2 textos. Né? Em primeiro lugar, os 2 textos que foram apresentados, assim, a metodologia apresentada ali, considerando o objeto empírico, foi o Cais do Valongo, né? Outrora conhecido como Cais da Imperatriz, a metodologia utilizada ali, a gente percebe uma excelente, uma verdadeira aula do como fazer. Eu fiquei me perguntando, assim, o trabalho que vocês tiveram para fazer todo o levantamento, foi análise documental, foi análise de vídeo, foi pesquisa de campo, foi entrevista, enfim. Quem quiser escrever um bom artigo, de fato, o trabalho da professora Sandra, ali nesses 2 artigos, junto com a professora Márcia Leitão e Márcia Leite, é uma referência importante do como fazer. Embora não esteja explícito ali, toca um ponto muito interessante, há um diálogo implícito ali nos 2 textos, não citado na bibliografia, com uma área chamada Geografia da Religião, que aqui se desenvolve no Brasil como um subcampo da geografia cultural, que tem o espaço sagrado um dos seus objetos de estudo mais proeminentes, né? Essa diferença, essa distinção entre lugar, geograficamente falando, e o espaço, quer dizer, a maneira como ele é ocupado. Então, tem um diálogo ali na UERJ, também tem a professora Zeni Rosenthal, que trabalha com isso, embora não explícito, tem um diálogo implícito aí interessante. E esse espaço, né, que é vivenciado de modo heterogêneo, é o homem religioso que ele qualifica o espaço sagrado como locus da hierofania, ou seja, o espaço como sendo a manifestação do sagrado nas coisas, nos animais, nos objetos, nas pessoas do espaço. Não à toa, as lideranças religiosas foram chamadas ali, as mães de santo, as ialaorixás, babalorixás, foram chamados no momento ali meio que para qualificar aquele espaço como um espaço sagrado. Isso restou bastante claro nos 2 textos. Então, quer dizer, nos textos fica latente que o mesmo espaço ele pode ser vivenciado de modo heterogêneo. Sobre ele, que no caso é um espaço público também, incide discursos de naturezas distintas, como a professora
colocou aqui um discurso econômico com um projeto de revitalização do porto, um discurso político, um discurso social, um discurso religioso. Quer dizer, há um conflito de narrativas ali, há uma disputa por sentidos e por significados acerca daquele espaço do Cais do Valongo, que é também um espaço de memória, mas também foi um espaço de apagamento da memória também. Né? No primeiro momento, não foi uma descoberta ao acaso. O Cais do Valongo já sabia, os pesquisadores, já bem antes de todo aquele processo de revitalização do porto, sabiam do conhecimento do Cais do Valongo, que depois virou Cais da Imperatriz, que depois, na Reforma Pereira Passos, ele foi soterrado ali, né? E depois essa redescoberta. Também aquele espaço entendido como um patrimônio que não passou ileso desses conflitos e as tensões que se apresentaram sobre ele. Interesses comerciais, os interesses identitários, interesses culturais e interesses religiosos. Né? E aí há uma citação ali ao Nestor Canclini, que o espaço como o patrimônio como um espaço de luta material e simbólica. Foi exatamente o que nós vimos ali nos textos e na apresentação da professora agora, quer dizer, envolto em disputas e constantes reformulações. Havia uma tensão, as disputas em torno do significado do espaço, o espaço de reconhecimento identitário, e há também nos textos muito interessante, e aí eu fiquei pensando, nesse período em que você fez a pesquisa, né, que foi desenvolvida grande parte da pesquisa, era também o governo do Crivella, né, que foi de 2011, né? O espaço do Crivella, eu fiquei me perguntando ali que começou com o Eduardo Paes, depois o Crivella, se isso teve algum efeito nesses processos ali de disputa, e aí a presença do Estado estar mais interessado, e até vocês falam isso. Uma coisa foi a leitura que o Estado, que a Prefeitura fez daquele espaço, outra coisa era a leitura da Unesco, talvez muito mais informada pelo trabalho dos pesquisadores, tal, do que a leitura que o Estado estava fazendo e os interesses ali naquele processo de revitalização do porto. Né? Quer dizer, em outras palavras, havia o receio explícito de que aqueles atores envolvidos na revitalização da zona portuária, no caso o Estado e a iniciativa privada que estava por trás, eles estavam muito menos preocupados com inclusão social, políticas de identitária, reconhecimento religioso, do que efetivamente a política que eles queriam desenvolver ali. Então, quer dizer, vocês apontam isso no texto, né? A leitura que a Prefeitura fez daquele espaço foi e a leitura que a Unesco fez foi outra. Eu vou arriscar, professora, fazer um paralelo aqui com a minha pesquisa, com o ensino religioso no espaço público. Na minha pesquisa sobre o ensino religioso nas escolas públicas, há um conflito, eu percebo isso com os dados que eu já estou levantando, há um conflito de percepções acerca do espaço público, que é o que você muito bem colocou aqui. De um lado, aqueles que acham legítimo usar o espaço público para difundir seus ideais e valores religiosos, quer dizer, veem o espaço público como um lugar de missão, e aqueles que negam e são críticos da presença do ensino religioso na escola pública, dizendo que, justamente pelo princípio da laicidade, o espaço público não deveria ser ocupado por discursos e valores religiosos, como tem acontecido aqui no Rio de Janeiro com o ensino religioso confessional. Um paralelo também que eu pensei, não sei se vocês, como você disse que esses textos eles fazem parte de um projeto mais amplo de pesquisa, eu me lembro que na época do mestrado, uma menina, uma colega do mestrado, Marta, acho que Marta Nogueira, se eu não me engano, ela fez um trabalho sobre a Feira de São Cristóvão, que ali havia uma disputa naquele espaço, uma disputa comercial, um interesse comercial ali, e por muitos daqueles feirantes, das pessoas que trabalhavam ali, que aquele espaço seria um espaço, um centro de tradição, de celebração das tradições nordestinas. Mais uma vez, um espaço público sob disputa de diferentes perspectivas.
eu estabeleci um paralelo entre essas duas coisas. E, por fim, último comentário, você também citou, eu também fiquei curioso, assim, inúmeros movimentos ligados a... inúmeros grupos ligados ao movimento negro, né? Fundamentalmente, a chave de leitura daquele espaço que você enfatizou, e a gente aqui que é ligado à religião ali, a chave de leitura foi uma leitura religiosa daquele espaço público ali, do espaço do Valongo. Há um conflito, necessariamente, o uso desse espaço, a percepção desse espaço, passa sempre pela clivagem religiosa, ou os movimentos negros ali reivindicam outro tipo de sentido para além do religioso, ou necessariamente isso vai recair sempre na religiosidade dos africanos que por ali passaram. Então, um texto muito rico, eu fiquei muito feliz de ter lido, e essas questões todas me vieram à cabeça com a leitura dos dois textos. Muito obrigado e parabéns, viu? Obrigado a você, Paulo. Posso comentar? Só um parêntese, professor, só avisar o pessoal que a lista já está no chat, que eles já podem aí preencher a presença. Pode fazer os comentários. Muito obrigado, Paulo, pelos comentários. Foi ótimo, acho que você levantou uma série de questões que eu não sei se eu vou conseguir responder ou falar sobre todas elas, Paulo, mas eu acho que tem... Eu vou começar até pelo final, pela última questão que você colocou, né? Eu acho que não, Paulo, porque eu enfatizei a questão da religiosidade, até por toda uma discussão que você tem com relação à questão da intolerância, houve perseguições a terreiros naquele momento, então foi... E por outro lado, quer dizer, não resta dúvida que essas manifestações, né, que estavam sendo realizadas tinham esse caráter religioso. Mas, na verdade, quer dizer, como todas as festas, elas não, você não tem muita uma delimitação. Aqui está o religioso, aqui está o profano, aqui você tem uma mistura. Quer dizer, você tinha capoeira, você tinha escola de samba, né? Todas essas manifestações, elas são múltiplas, né? Quer dizer, você pode, na verdade... Agora, para além da questão religiosa, né, ou a questão mais, que eu diria, mais cultural, da capoeira, o que fosse, né, você tem ali um movimento que eu digo que é um movimento de mostrar a resistência, de um lugar de disputa política, né, de pensar um outro recorte, um outro discurso. A gente não tolera mais que se fale, né, que não houve escravidão, ou que, na verdade, a cultura afro-brasileira não foi importante para a identidade negra. Não, ela é importante, né? A população brasileira, eles usavam um termo que eu acho ótimo, assim, vamos empretecer a cidade. Né? Então, esse era o termo, esse era, vamos dizer assim, o grito de guerra, o alerta que se dava. Né? Quer dizer, que cidade branca é essa? Essa cidade é preta. Né? A quantidade de africanos que chegaram e permaneceram, que estão aí, os seus descendentes. Então, como é que você fala numa questão de embranquecimento? Né? Então, essa era a questão. Tá? Então, esse movimento de resistência, de pensar uma nova... Por isso que eu estou dizendo assim, a ideia de escravidão sempre aparecia com a ideia de reparação. É necessário reparar, o Estado tem que reparar. Então, ele tem que mostrar, quer dizer, como outros países fizeram, a criação do memorial, que até hoje não foi criado, no formato que o movimento negro teria colocado. Então, sempre há uma discussão de que o que foi sendo oferecido ao longo desse tempo, quer dizer, desde como bem você citou, Paulo, quer dizer, não por isso que eu falei o tempo todo redescoberta, todo mundo sabia que estava ali, havia um monumento dizendo que ali embaixo estava, né? Houve todo um movimento, né, de alguns arqueólogos e de alguns historiadores que já trabalhavam no local, desde a descoberta do cemitério de Pretos Novos, né, a institucionalização, que foi em 96, que é bem anterior,
né, todo um levantamento que foi colocado, e um total descaso do Estado com relação a dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. É um trabalho extremamente valioso, né, que você tem hoje vários pesquisadores que têm tentado ajudar, dando curso, né, fazendo até turismo, né, quer dizer, você tem um movimento de turismo naquela região, usando esses espaços e mudando também. Né? Então, eles incluem no circuito, por exemplo, a prainha, né? e a imagem, né? o busto que está ali da Mercedes Batista, que foi a primeira negra, né? que pertenceu ao Teatro Municipal, e que foi altamente desvalorizada, apesar de ser concursada dentro mas que não se dava papel para ela. Ela sempre tinha um papel de exótica, como ela diversas vezes denunciou, até que ela cria, então, o balé afro-brasileiro. E é com esse balé que ela percorre. Né? Então, várias pessoas que estavam ali, né, naquele momento, né, em 2014, né, foram pessoas que pertenceram ao balé da Mercedes Batista. Né? O Laudir de Oliveira, né, que foi com ela, o próprio Negreiros, né, Carlos Negreiros, né, que também foi para os Estados Unidos, para a Europa, eles viajaram na turnê com a Mercedes Batista, e ela abriu um campo, sem dúvida nenhuma, que era extremamente fechado. Então, eu acho que é isso, para além do religioso, você tem várias manifestações, né, culinária, você tem toda uma questão, e sem essa preocupação de que aqui está o religioso, aqui vem, não, isso aí como diria Carli, é tudo junto e misturado, entendeu? Acho que tem aí uma questão que está sendo colocada. Então, esse é uma coisa bem importante, né, que eu acho que você colocou. Então, por outro lado, quer dizer, a opção, ou pelo menos o recorte que eu tentei fazer, foi essa, de pensar a questão de religião em espaço público. Né? Eu conheço o trabalho da Zeni, diversas vezes eu participei de seminários da Zeni, mas eu não utilizei essa bibliografia, entende, Paulo? Eu usei muito mais, por exemplo, dissertou para pensar a questão de estratégia, de táticas, né, que eram utilizadas pelo movimento negro para se ocupar. A própria noção de território, eu prefiro a noção de território, que também é de uma pessoa da geografia, que é do Milton Santos, né? E pensar que o território, na verdade, quando ele é ocupado, que ele é ressignificado. Então, as pessoas que dão sentido. Né? Então, é sempre uma construção do lugar. Então, é nesse sentido que eu estou pensando não só a noção de espaço, mas a noção de território. Então, quando eu estou falando, houve uma desterritorialização, eu diria, naquele lugar, né? E novamente, agora, você tem esse processo de pensar a questão da herança africana ali naquele espaço, pensar aquilo como território negro. É isso que está sendo colocado. Né? Então, esse está sendo marcado por todos os movimentos, com todos os conflitos. Né? Quer dizer, eu acho que tem conflitos, sim, de posição, do que vai ser colocado. Né? Quer dizer, um dos movimentos, tem um trabalho muito interessante da Simone e da Estela, né, que elas fazem sobre esse museu, né, que num primeiro momento, eu também cheguei a escrever, que ainda não foi publicado, um trabalho sobre essa questão, mas que você tem a ideia de um memorial, assim que as peças são descobertas. Num segundo momento, você tem a ideia de ser dentro do José Bonifácio, que foi a primeira escola pública, né? Aquilo ali foi a primeira escola pública e foi criada por Dom Pedro, né? Ainda como uma escola destinada vamos dizer, classe trabalhadora, no sentido mais amplo que a gente poderia colocar. Então, ali era um centro de referência. Né? Então, há uma disputa até hoje, né, com relação a ocupar o espaço onde a Ação de Cidadania está, que é o espaço, né, que foi conquistado pelo Betinho, né, e o espaço lá do José Bonifácio. Então, quando o Crivella entra, né, eu acho que aí, respondendo a outra questão, né, qual foi a interferência, Paulo? Quando o Crivella entra, a primeira questão aí foi da Nilcimar,
né, que é a filha do Cartola, né, neta do Cartola, e ela vai ser a secretária, né, de Cultura, e ela propõe, então, a criação do Museu da Escravidão e da Liberdade, chamado MEL. Né? Isso foi uma contestação imensa dentro do movimento negro. Primeiro que MEL, né, dá uma expressão, né, então, começou, então, toda uma discussão com relação a esse tom, apesar de ter sido uma ampla campanha, não sei se vocês lembram, vários artistas foram para a televisão, falaram sobre a importância da criação do Museu da Escravidão e da Liberdade, e depois as pessoas começaram a repensar isso. Né? E aí até que foi criado o Museu Afro-Brasileiro, mas no local onde é o José Bonifácio. Né? Até hoje tem essa disputa. A última notícia que eu tive é que o Ministério Público tinha dado ganho para se criar ali o memorial. Né? Esse memorial ele faz parte, inclusive, né, isso dito várias vezes, o Milton Guran, que é um dos responsáveis, né, pela Rota dos Escravos, né, aqui no Brasil, e que tem discutido essa questão, quando ele, a Hebe Marta de Abreu, né, Você desligou seu Sandra, você fechou seu... Quando Você eles fechou seu ligam, microfone, tem mania. A minha filha diz que se prender a minha mão eu não consigo falar, entendeu? Então, aí, esse movimento sempre. Mas, enfim, quando eles fazem um dossiê do caso do Valongo, eles colocam que o memorial seria no DOCAS, tá? Apesar dali estar a Ação e Cidadania. Então, desde esse momento, você tem uma questão ultra discutida. Recentemente, eu acho que tem 2 semanas, eu vi um comunicado da Elisa Larquim pedindo recurso, fazendo uma vaquinha virtual para que ela desse continuidade ao projeto da Abdias, que era a criação do Museu do Negro, no Rio de Janeiro. Né? Então, veja, você tem, né, várias posições aí que entram em conflito, dependendo também de quem está ocupando determinados cargos. Né? Então, o Crivella foi uma situação complicada, principalmente com essa posição da Neucemar. Né? Ele também tentou mudar o dia da lavagem do Cais do Valongo, né? Que não seria mais, ele resolveu decretar outra data, e que foi também houve muita reação com relação a essa questão. Né? Então, ele aprovava de uma maneira, mas tentava, por outro lado, fazer com que aquilo não operasse no formato que estava sempre sendo colocado. Né? Então, esse daí também foi uma questão importante, né, que foram levantados. Então, esses seriam os pontos assim, que eu queria comentar, e dizer que eu gostei muito, Paulo, muito obrigado pelos comentários. Eu acho que tem uma série de questões aí para serem discutidas. Né? Então, foi muito como bom. Como um bom trabalho dessa natureza, ele abre possibilidade para novas discussões. Eu gosto muito de falar sobre o percurso da pesquisa. Eu acho que ele dá, de alguma maneira, essa dimensão. Né? Quando comecei o trabalho, eu comecei esse trabalho pensando na questão da herança. Estava centrada na discussão do circuito. Né? E eu dei meu texto para Márcia Leitão, que tinha sido minha aluna na UERJ, para ela ler. Eu falei, Márcia, você podia ler o meu trabalho? E aí ela gostou do trabalho, que foi esse primeiro trabalho que eu fiz sobre herança africana, que eu publiquei na revista da Fase. Né? A partir daí, a gente começou com um diálogo. Eu tinha ido assistir a festa, a lavagem do Bonfim, né? E ela foi assistir uma outra coisa, um outro movimento que teve lá, e nós fomos, na verdade, fazendo o trabalho conjuntamente. Né? E aí, quando a gente viu, a gente tinha um material, né? E que você tem mesmo do CUT, né? Você tem, né, um trabalho forte. Esqueci agora o nome do responsável pelo CUT, né? É Januário, não, como é o nome dele? Filó.
do Filó, né, que tem, então ele tem feito uma série de trabalhos com relação a isso. Então você tem um material muito rico, quer dizer, dos vídeos, do material que foi produzido pela própria prefeitura na revista Porto Maravilha, e matéria de jornal também. A gente pegou assim milhões de matérias de jornal, mais, enfim, o contato que a gente tinha, do que as pessoas colocavam, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui ver, no ano passado, antes da pandemia, que foi em fevereiro, a lavagem, né? Por exemplo, já da lavagem, eu já parti para Barra, porque também tem um outro movimento de festa de Iemanjá ali na Barra, na Praia dos Amores, né? Então, já foi um outro movimento que eu estava vendo, assim, como essas coisas circulam, né? E como, de alguma maneira, você tinha muito fortemente a ocupação do espaço público pela matriz africana, né, pela região de matriz africana, de uma maneira positiva, quer dizer, há uma valorização dessas festas, né? Então, você tinha muita gente que participa dessas festas, que levam, né, essa discussão, né? Logo depois, também, nesse momento, o presidente do Afoxé, Felipe Gane, estava muito doente, ele faz uma saudação, né? Aquelas coisas que são lamentáveis. Eu gravei tudinho e depois eu não sei o que eu fiz, que eu perdi a gravação dele ali, pouco tempo antes dele falecer, né? Ele faleceu em 2020, meados de 2020, em que ele falava exatamente isso, né? do trabalho que eles vinham desenvolvendo, não só a Afoxé, mas essa relação, né? Então, você vê essas redes que são ligadas, né? Quer dizer, como é que elas vão sendo criadas e construídas, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, se no primeiro momento fiquei localizada lá no espaço, com o trabalho na harmonia, né, que me deu, né, primeiro para pensar a questão da festa de Cosme e Damião, é um negócio belíssimo. Quer dizer, primeiro que tem, é uma companhia de teatro, né, que, na verdade, leva, né, essa ideia de que a arte é pública, a arte é para todos, né? Ao mesmo tempo, né, ela vai misturando, né, quer dizer, a religião brasileira, mostrando o verdadeiro sincretismo ali, vivo, entendeu? Pois é, Sandra, eu ia comentar isso, até já vou pegando a sua fala, porque a gente abriu aqui para inscrição, enquanto o pessoal está pensando aqui as questões, né? Eu tinha pensado em comentar isso, que eu acho que interessante dessa pesquisa é que a gente está falando com um público de doutores, recém-doutores, pós-graduandos e tal. Eu queria comentar uma coisa interessantíssima que eu acho, assim, que é importante que a gente vem falando, até botei ali no chat, né? O nosso grupo CRELIG tem o nome Dinâmicas Territoriais na sigla. Na sigla não aparece o DT, mas ele é Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. E eu acho que a sua pesquisa, ela mostra muito claramente isso que você está chamando de rede, né? Que é um entrelaçamento aí cultural, um caldo cultural. E aí a religião entra também, né? Mas que você não tem essa segmentação necessária entre o que é público, o que é a religião pública, o que é o espaço profano, o que é o espaço sagrado. Você tem, porque isso são categorias analíticas, somos nós que criamos, né? Mas as pessoas vivenciam, as pessoas experimentam, né? Esses modos de vida, se a gente quiser, no âmbito da cultura, né? Que são modos de vida compartilhados. Então, tá na esfera pública, está defendendo isso que você está falando, tá mudando um pouco a narrativa oficial, está reconfigurando essa narrativa, a gente pode dizer, reconstituindo essa narrativa a partir de um outro lugar, né, que é o lugar do vivente, não o lugar de quem formula, né, a narrativa sobre o outro, é o lugar de quem experimenta. Então, eu acho que a sua pesquisa é muito rica mesmo, e ela realmente vai permitir diferentes entradas analíticas, diferentes possibilidades de leitura. Né? Quem quiser olhar aí o sincretismo, como é que ele se estabelece nessas disputas de narrativa, vai poder olhar. Quem quiser olhar a relação com a esfera, com os governos, né? Com a esfera pública, oficial, vamos dizer assim, também pode. Então, de fato, uma pesquisa rica. Eu tenho só 2 comentários. O primeiro, se você puder falar um pouquinho, como tem muita gente aqui também fazendo pesquisa, entrando no campo e encontrando as dificuldades, né, se deparando aí com as dificuldades do campo, falar que mediações você teve que fazer para chegar nesses diferentes
campos, né? Porque aqui para a gente você trouxe um conjunto de experiências de pesquisa, né? Que também ocorreram em momentos diferentes, pelo que eu entendi, né? Então, assim, como é que você chega, né, nesse campo, entrevista essas pessoas, quem você pede permissão ou não, como é que foi esses meandros do campo, se você puder falar um pouquinho para a gente. E outra coisa que me parece muito interessante também, se você puder falar, que certamente aparece na sua pesquisa, se existe aí uma dimensão, uma preocupação, talvez, relacionada com gerações, né? Que corte era possível perceber essas narrativas sendo trocadas entre diferentes narradores ou gerações, porque eu fico olhando as fotos, me parece que aí você tem uma população adulta e idosa. E os jovens estão aí nesse percurso, eles também estão imbuídos desse desejo de reconstrução dessa narrativa. Isso aparece na pesquisa, então são essas as minhas pontuações. Obrigada, Sandra, excelente trabalho, muito obrigada. Olha só, então, como chegar no campo, né? Então, assim, por isso que eu estava falando um pouco da história da pesquisa, né? Eu começo o trabalho exatamente pensando essa questão do circuito, né? Quer dizer, como é que foi formulada a questão do circuito e pensando os locais, né? Então, o primeiro contato foi com o pessoal da Pedra do Sal, né? O quilombo da Pedra do Sal, havia uma disputa entre o quilombo da Pedra do Sal e a Ordem Terceira do Carmo, né, que já tem sido apontada, né, por lá, enfim, aí tem uma questão de patrimônio, tem uma questão de, enfim, uma série de discussões que eu comecei a fazer em torno disso. Então, quando eu começo a fazer sobre a questão do circuito, pensar essa questão da herança africana, que é esse artigo que eu não passei, mas que está no livro, no caderno da fase, eu comecei, na verdade, a fazer contato, né, com alguns integrantes do movimento negro e, ao mesmo tempo, né, um fato material que era colocado, né? Então, eu assisto esse primeiro evento que eu mostrei, que foi da herança africana, né? E quando eu fui, aquelas coisas de pesquisa, eu fui porque, na verdade, nós somos amigos do Laudi de Oliveira. Ele falou, eu vou tocar lá assim que ele disse para a gente, eu vou tocar lá no Ação de Cidadania. Eles não querem ir lá não para assistir, e nós fomos assistir. Quando eu chego lá, aquela surpresa, entendeu? A movimentação, não só interna, lá dentro do debate, estava repleta a Ação de Cidadania, como do lado de fora também, né? Então, você tinha... havia uma procissão que foi feita também, quer dizer, eles não falam procissão, não é o termo procissão, uma caminha, não é uma carreata, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome, mas que vinha, né, lá da prainha, né, onde é o escravo da Mauá, né, então eles vinham fazendo aquela procissão até chegar a esse local. Do lado de fora era outra festa que estava acontecendo. Não era um debate do Ney Lopes ou da Elisa Larquim. Lá fora era uma grande confraternização. Então, você tinha as comidas, você tinha artesanato, você tinha foto, né, dos ancestrais e das pessoas que estavam presentes, entende? Então, nesse dia eu conheci o Renato Radical, fui apresentar, de repente vejo a foto dele. Então, havia toda uma discussão dessa valorização de que o negro está... né, quer dizer, em todas as partes, em todos os movimentos culturais, na arte, na música, na dança, né, e que você tem uma grande... Né, então, tinha desde a figura do Pixinguinha, enfim, todos estavam presentes ali. Então, por isso, a ideia dos ancestrais. A questão da herança africana era o título que eles davam, aquele cartaz que eu mostrei primeiro, era o próprio título dado por eles, não era por mim, né? Eles que estavam chamando de herança africana aquilo que estava sendo colocado naquele momento, né? Então, isso aí é um ponto importante de pensar, quer dizer, não é uma coisa que eu criei, ou que eu estou usando, né? Eu estou trabalhando também em cima, entre aspas, de uma categoria nativa, né, que estava sendo colocada. Então, esse foi o primeiro momento.
Então, de repente, eu estou ali, né, naquele espaço, mas o que está acontecendo? O que era? Aí fui buscar, fui exatamente conversar com algumas pessoas ali para entender melhor o que era aquele movimento, né? E, a partir daí, né, quer dizer, eu já tinha visto a lavagem do Valon, eu comecei a acompanhar essas manifestações, né? E da capoeira, num outro momento, quer dizer, todas as questões que eram colocadas, vamos dizer, coisas importantes para dentro do movimento negro, eram colocadas ali naquele espaço, né? Então, o simbolismo, né, do caso do Valon vai para além, por isso que eu estou dizendo, da questão religiosa. Era como se, um lugar onde aciona memórias, né? Quer dizer, se a gente pudesse falar, está o tempo todo acionando, né? É um espaço, é um lugar, né? Quer dizer, né? Que está o tempo todo, que as pessoas estão ali contando. Então, eu não tive assim, grande dificuldade, porque as pessoas gostavam de falar sobre isso, né? Eu me lembrei, eu falei assim, não sei se... Quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, que foi meu trabalho de doutorado, né, eu fiquei sempre pensando assim, como é que eu vou começar a perguntar para as pessoas por que elas vieram fazer o caminho. E aí uma alemã me pergunta, por que você veio fazer o caminho? Eu falei assim, eu que vou ser entrevistada pela primeira... Não sou eu que vou entrevistar, é a pessoa que está me entrevistando. E aí eu vi que aquilo ali fluía, entendeu? Quer dizer, eram coisas que as pessoas falavam. Foi um pouco isso que eu senti, né? Encontrei com ex-aluno, né? O Fernando Souza estava filmando lá também, em vários momentos eu encontrei com ele. Então, você tinha troca, quer dizer, as questões estavam voltadas para ali. Matérias no jornal que apareciam o tempo todo, né? E, ao mesmo tempo, né, as pessoas... É como se elas estavam ali e elas davam aquelas entrevistas. Então, foi muito mais uma questão... quase todas as entrevistas eu fiz ali, conversando com as pessoas de uma maneira informal, né? O que você está fazendo, o que você está pensando. E, de fato, Silvia, aí vem a segunda questão, eu não me atentei naquele momento para o recorte geracional. Eu acho que grande parte das pessoas que eu peguei são de uma outra geração. E aí eu estou falando muito mais da minha geração, né? Eu estou com 68 anos, do que de outra, era por aí, entendeu? Que as pessoas estavam colocando, eram pessoas mais velhas, né? Mesmo as mães de santos, enfim, todas, era uma coisa geracional, que tem a ver também, né, de alguma maneira, né, com, vamos dizer, a primeira eclosão do movimento negro no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro. Essa geração. É a geração de 68, de 70, né, que está, né, em todos os campos. Né? Se você pensa, né, a discussão que está sendo colocada, né, seja pela recuperação hoje do que era os bares black, no outro dia eu vi você tem todo esse momento, né, que está sendo colocado, né? Você tem histórias que as pessoas falam, quer dizer, daquele local, e aí, enfim, você tem a questão das tias, né, naquela localidade, da resistência, que não era só pela questão do movimento negro, mas o Prata Preta, né, quer dizer, que foi o grande símbolo dali, né? Ele é assim, o maior símbolo de resistência, né, ao movimento está sendo colocado. Aí se cria um bloco com esse nome, né, o Prata Preta. Né, quer dizer, aí tem os novos, os velhos malandros que ocupam também aquele espaço da harmonia, né, com música, com samba. Né, então, são vários espaços que você tem ali. Eu diria, assim, grosso modo, os os três mais importantes, né, em termos de maior movimento, sem dúvida nenhuma, ali no trecho, né? Quer dizer, você tem um passo da harmonia, a gente não pode esquecer a Pedra do Sal, né? E a Prainha, né? A Prainha ali você tem todo o movimento, né, de samba, do Escravo da Mauá, que foi um dos primeiros, né? Quer dizer, hoje tem toda uma discussão sobre o embranquecimento do samba, né? Eu tenho visto em vários lugares as pessoas falarem sobre essa questão, mas que foi uma criação, né, dali de funcionários públicos que criaram, né, os Escravos da Mauá. Né? Então, de fato, eu não cheguei, Silvia. Eu acho que, em alguma medida, né, as pessoas que eu entrevistei, todas estavam na faixa acima de 50 anos. Eu não me lembro de ter
embora eu tenha percebido assim, bastante jovens, entende, que participam desses festejos, né? Mas, assim... Isso é interessante, porque é justamente nisso que eu estava pensando, né? Porque é uma discussão sobre patrimônio material, mas também sobre patrimônio imaterial, sobre ancestralidade, sobre tradição, né? Então, quais seriam as preocupações desses grupos em garantir, assegurar de algum modo essa transmissibilidade, né? E por que meios, né? Fiquei pensando isso, como é que essa tradição e esse movimento de valorização, né, da negritude, né, de toda essa dimensão da ancestralidade também é colocada por esses mais velhos, como se fala, né, os meus mais velhos, né, para os mais novos. Acho que é uma questão também interessante para a gente pensar, né? Bacana. Eu, por exemplo, outro dia estava vendo uma entrevista do Heitor dos Prazeres, filho, né, o Heitor, assim, né, que a gente chama. E o Heitor estava... Foi ele que comentou, enfim, eu acho que foi, mas que tinha um determinado compositor, músico, enfim, como ele não sabia ler e escrever, ele pedia para as sobrinhas, para as filhas, né, gravarem isso como se fosse uma roda, uma ciranda, uma cantiga de roda. Porque ele escrevia, mas aí como é que ele não sabia escrever, quer dizer, ele compunha, não escrevia, ele compunha, e como é que ele ia guardar? Então ele pedia para as crianças guardarem, porque as crianças memorizavam aquilo. Então elas cantavam na roda e ele conseguia, então, de alguma maneira, passar a história. Não me lembro agora quem foi que comentou isso. Eu achei que é isso um pouco, né? Quer dizer, a ideia da história, da memória, da história oral, como é que isso é repassado de geração em geração, e que você não tem de alguma maneira, né? Quer dizer, a escrita como uma coisa, né? Quer dizer, é passado e que às vezes se perde, né? Então, muita coisa, na verdade, foi dessa forma, né? Eu achei muito interessante essa colocação, né, de como é que você ia colocando, como que você ia aprendendo. O Heitor fala assim, ele pinta, ele compõe como pai, mas ele diz assim, pô, desde pequeno, quer dizer, eu lixava os quadros, me davam tinta, entendeu? Aquilo ali fazia parte do meu dia a dia, não era uma coisa assim, vou sair, vou fazer... Né, a gente bota o filho, vai fazer aula de arte, vai para o tablado, vai, sei lá, não, aquilo ali é o dia a dia das pessoas, né? Elas convivem com aquilo ali é parte né, do cotidiano, da família, das tias, enfim, esse aprendizado, e que, de alguma maneira, né, quer dizer, isso daí é uma coisa que sempre foi muito enfatizada por eles, né? Quer dizer, de maneira diferente, a gente poderia dizer assim, dando mais ênfase numa coisa, ou na música, ou na dança, mas sempre estava presente, né? Como é que esse diálogo era efetuado. Pessoal, a inscrição está aí no chat, e mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Podem se inscrever. Eu acho que ninguém tem mais questões, né? Mas aqui nos comentários, professora, vários elogios, né, sobre a pesquisa da senhora. Obrigado. Parabéns. Realmente foi enriquecedor, assim. Todas as falas aqui é de excelente para cima. Eu fico, Silvia, assim, achando assim, se estivesse pensando nisso, pelo próprio título que você colocou, essa questão das dinâmicas territoriais, lembrando o título lá. O CRELIG é Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. Pois é, ali é um caldeirão, né? Ali é um caldeirão. Exatamente essa palavra. Ali é um caldeirão exatamente. Você tem assim várias discussões em torno disso, né? Dos teatros que tinham ali, tinha um teatro famoso que foi colocado, né? E eu volto de alguma maneira porque eu morei meus avós moraram na região portuária, lá naquele conjunto dos marítimos, e eu vivi com eles um tempo lá, né? Então, eu fui batizada naquela igreja da saúde, né? Então, de repente,
eu me vi voltando também, né, para aquela questão, né? Então, assim, eu cheguei a conversar revisitando, né? Revisitando. Um pouco da história eu também. cheguei a entrevistar algumas pessoas lá do conjunto, né, para ver algumas dinâmicas, como é que estavam, né? Foi aí que eu descobri, por exemplo, uma coisa que eu cheguei a conversar várias vezes com a Edilane, que você tinha a igreja de São Pedro, ela foi demolida, ela acabou. E do lado da igreja de São Pedro fizeram uma igreja evangélica ali em frente a esse conjunto, né? E ali também tem o primeiro conjunto habitacional feito ainda pelo Lúcio Costa, de 1933, que é um pequeno conjunto em frente a ele. Então, você tem uma série de questões ali que são colocadas, que tem essa história desse grupo da Companhia Mistério de Novidade, que eu achei muito interessante, porque o padre inicial, quando elas chegam lá, né, o padre é um padre negro, tá, daquela igreja da saúde, e que ele, na verdade, ele queria trazer pessoas, né, para a igreja, e ele acha que, através de dinamizar, de revitalizar aquelas antigas procissões que eram feitas, que ele ouvia das senhoras, enfim, das pessoas que frequentavam a igreja, contando, é isso que ele vai pedir ajuda, né, para esse grupo, e elas começam a fazer. Então, a primeira atividade dela no local foi exatamente isso, até que o padre acaba saindo de lá, né? Quer dizer, há uma suspeita de que, enfim, o padre começou a ter uma posição meio... Incomodar um pouquinho, incomodar um pouquinho com esse trabalho que ele vinha desenvolvendo. E, a partir daí, elas mesmo começam a fazer uma pesquisa na localidade para pensar que dinâmicas tem. Então, não é à toa. Eu não cheguei a botar... interessantíssimo, é um campo muito rico, né? As últimas fotos, mas você tem a festa junina, você tem essa festa de Todos os Santos, que é um negócio incrível, né? Porque você vê não só Todos os Santos, como todas as santas. Você tem São Francisco, do lado do Exu, sei lá, o Mulu, enfim, está todo mundo ali, né? É que eu não consegui botar essas fotos, né? Mas é muito bonito. Sim, essa ideia que você traz, que também é muito rica, né? Que pode, certamente, né, quem tiver interesse em estudar esse campo pode explorar, é essa ideia de que você tem ali uma... Bom, que está inspirada no Milton Santos, né, que é a horizontalidade, né, dos espaços, né, e dos territórios, né? Então, que você não tem, pelo que você traz nesse caldeirão cultural, você não tem uma hierarquização, né? Você tem sentidos atribuídos que vão sendo compartilhados, né? Vão sendo ressignificados, e aí você tem uma horizontalidade, né? Nesse âmbito da cultura. Então, é um pouco o que o Milton Santos fala nessa construção das cidades, né? Menos verticalização e mais horizontalização. Eu acho que também é uma possibilidade, vamos dizer assim, de explorar, né, para quem está pensando essas relações entre cultura e espaço público. E quando eu estou falando cultura, eu estou pensando também religião no meio, né? No meio do caldeirão, né? E a gente não está olhando a religião do ponto de vista de uma perspectiva só de crenças em transcendentalidade, mas assim, no que ela age, né? Religião como ato também, no quanto ela age, no quanto ela opera essas dinâmicas culturais, né? Tem algum comentário aqui no chat? Sim? Ah, sim. Tem a Zigrid está dizendo aqui que foi uma oportunidade de matar as saudades, né? O pessoal está pedindo para abrir câmera para fazer a tal foto dos quadradinhos clássica, né? Aqui a Jennifer está pedindo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero já agradecer, que foi Sandra, o cara muito que rico o trabalho. Madureira, que foi... Agradeço também ao Paulo pelos excelentes comentários e pontuações. Para cantar. E vamos ver se a gente faz mais, né, Sandra? Olha só, acabaram de me passar aqui, a minha memória falhou, mas me ajudaram aqui. É o Aniceto, que era o compositor que passava para as filhas, então, Bacana. que ele fosse que ele resgatasse, né, um pouco a história, já que ele não... Transmissibilidade oral, né, a história oral. Legal. Então, gente,
Já nos despedindo aqui da Sandra, mais uma vez, obrigada, Sandra. Obrigado a vocês, foi um Paulo. prazer estar junto com vocês. Jennifer, essa moçada linda e bonita que fica nessa organização aí. Obrigada, Jennifer, obrigado aí das atividades. No último minuto do segundo tempo, ainda fui dar uma tarefa. Importante é que deu certo, professora. Eu estava morrendo de medo do computador desligar, mas deu certo. Eu que agradeço a senhora, né? Sempre simpática nas nossas conversas. Obrigado. E quem é que vai fazer o print? É você, Jennifer? Acho que é Vanessa. Vanessa, é você? Acho que é Vanessa. Oi, eu já fiz alguns. Vanessa, Se alguém mais abrir a câmera, eu posso fazer mais. Eu já estou aqui printando. Todo mundo abriu, Foi, né? Foi. Muito obrigada, então, gente. Até a próxima. Obrigado a você. Obrigada. Obrigado. Maravilhoso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.